Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui no canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Zetel em nome de Vorcaro e dividido entre integrantes da estrutura. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo à operação de máfia aqui, né, dessa organização criminosa que contava aí com esse grupo de WhatsApp designado A Turma. Cauti, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Marcia. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é, R$1 milhão por mês para um sicário é sempre menos do que 3,6 milhões de reais que eram pagos todos os meses para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O mesmo ministro que não tinha nenhum problema em frequentar a mansão de Vorcaro lá em Brasília, em fumar charutos caros, uísques de altíssimo nível, frequentar eventos altamente financiados pelo Vorcaro, inclusive no exterior, e também não tem nenhum problema em ter uma esposa com um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, contrato fake, sem nenhum escopo, claramente, né, que recebeu pelo menos 2/3 esse valor, cerca de 70 milhões de reais, e ainda não explicou o porquê esse contrato foi assinado, sendo que o próprio Moraes ligou pelo menos 6 vezes para o presidente do Banco Central para fazer lobby, basicamente, a favor do Banco Master. Banco Master que a gente está descobrindo cada dia que passa que era governado por um grupo de gangsters. Era um banco de delinquentes da pior espécie que não tinham nenhum problema moral em mandar quebrar os dentes de jornalistas forjando assaltos fakes, mas também bater em faxineiras ou surrar, estou usando as palavras aqui das interceptações das mensagens, surrar cozinheiros, por exemplo, ou seja, é algo que muito se parece a uma milícia. Então o Banco Master era um banco governado por milicianos. Então a gente tem um esquema miliciano. Temos também, nós já tivemos no passado, vídeos íntimos usados para chantagear eventuais políticos. Tivemos ligações com o PCC, tivemos pagamentos a influenciadores para falar bem do Banco Master e mal do Banco Central. Agora descobrimos que até vários veículos de imprensa receberam milhões de reais para falar mal do Banco Central e agora também chegamos ao espancamento de jornalista. Agora, se isso tudo não é razão para os ministros do Supremo Tribunal Federal fazer um meia-culpa, no mínimo meia-culpa, para tentar limpar uma imagem que está inevitavelmente desgastada, especialmente porque esses mesmos ministros fizeram de tudo para evitar que a investigação prosseguisse, eles querem, esses ministros, acabar com o que sobrou da imagem do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal. E ainda mais grave, Paula, é que ex-diretores do Banco Central do Brasil, responsáveis pela supervisão bancária, se tornaram consultores informais do Vorcaro. Tinha um grupo de WhatsApp onde eles diziam quais eram as técnicas que a mídia comprada pelo Vorcaro tinha que utilizar para atacar o próprio Banco Central. Então, traidores também dentro do Banco Central. Pergunta que me faço é, quantos outros consultores informais, sem contratos de 130 milhões de reais, mas que receberam também milhões de reais do Vorcaro, para fazer tudo menos que o interesse da República, a gente vai descobrir nos próximos dias. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, deixa eu trazer aqui uma nota divulgada pela Polícia Federal de agora há pouco, 17h13, a respeito de um dos investigados que foi preso nessa operação da Polícia Federal de hoje, o Felipe Mourão, também chamado aí de sicário. Vou trazer a nota à imprensa. Está aí na tela para quem nos acompanha. A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local e o custodiado será encaminhado à rede hospitalar para avaliação e atendimento médico.
A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro relator do Supremo Tribunal Federal e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Será aberto procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato. Ana, tá então essa nota à imprensa da Polícia Federal. Nós não temos detalhes de como ele teria tentado ali tirar a própria vida na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, mas pelo visto ele já foi encaminhado à rede hospitalar, está bem para atendimento médico, né? E nós devemos ter aí então detalhes do vídeo, né, do que teria ocorrido aí com o Felipe Mourão. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Caute, professor Marcília. Boa noite à nossa audiência. Paula, agora o cuidado com os personagens dessa história é um cuidado não apenas para esse tipo de atitude, né, de alguém tentar contra a própria vida, mas também de outras coisas piores acontecerem com essas pessoas também, vindo de terceiros, né? Nós estamos falando aí sobre o Lauro Jardim, pau nele, quebrar os dentes num assalto, ameaças, ou seja, quando nós falamos lá atrás, lembra quando a gente estava falando ainda de esquema de ministros e de coerção e de pressão e de ameaças, e que eu ouvi aqui durante algum tempo, e por mais de 2 ou 3 congressistas americanos, this is mafia stuff, isso é coisa de máfia. Eu acho que a palavra é essa, a gente nem sabia, né, que a situação toda ela é muito, muito pior. E eu tinha notado aqui exatamente o que o professor Marcília comentou em relação que ele pode não ser o chefe, né? O que está sendo colocado como cabeça da quadrilha, o chefe da quadrilha, talvez esse estica e puxa todo aí, de Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, pressão na Polícia Federal, pressão em auditores da Receita Federal, pressão em delegados, talvez seja porque o Vorcaro não seja o chefe desse esquemão corrupto e criminoso todo. Então, todo cuidado, a vida do Vorcaro agora é essencial. Agora, Paula, vocês falavam ali, né, dos ex-integrantes do Banco Central. Isso é muito grave, porque nós estamos falando de estruturas públicas que emendam com estruturas privadas. E aí, quando entra nessa situação de bater, vamos dar um pau nele, quando eu vi essa notícia hoje, eu me lembrei daquela foto do ministro Dias Toffoli. Uma foto não, foi uma sessão do Supremo Tribunal Federal que ele apareceu numa sessão de vídeo e que ele estava todo machucado. Ele estava muito machucado, com cortes no rosto, olho roxo, o nariz quebrado, a testa também ali com um rasgo imenso. Eu não sei, não me lembro aqui, vocês podem me lembrar sobre o que ele disse, eu realmente não lembro o que ele disse, mas isso aí tá mais para vamos dar um pau nele, né? Porque as escoriações ali são profundas, são sérias, e ele teve que aparecer ali, e agora a gente sabe que o nome do ministro Dias Toffoli é um dos nomes mais importantes e mais entrelaçados nesse escândalo todo do Banco Master. Bom, e a Procuradoria-Geral da República foi contra a prisão do empresário Daniel Vorcaro. Em 27 de fevereiro, a Polícia Federal pediu ao Supremo a prisão preventiva dos investigados, ao afirmar que o grupo mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada voltada à intimidação de pessoas ligadas às investigações. Mendonça concedeu 72 horas para a manifestação da PGR. O órgão afirmou que não havia no pedido indicação de perigo iminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. Na decisão, Mendonça rebate o parecer da PGR. Segundo ele, a representação da Polícia Federal traz sérias evidências da continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. Em outro trecho, Mendonça diz lamentar a postura da PGR diante de robusto quadro fático probatório
e que a demora revela-se extremamente perigosa para a sociedade. Marcília, a gente falou aí que essa decisão do ministro André Mendonça escancarou, né, a blindagem de Dias Toffoli e agora também, né, a paralisação, a inércia do PGR. Paulo Gonet, que teve a oportunidade de se manifestar por 72 horas, disse que não era o caso, que não via urgência, e diante de todas essas provas, dessa troca de mensagens, né, ameaças a jornalista, a empregada doméstica, todo esse sistema de coação, pagamentos de R$1 milhão ali para toda essa equipe que formava ali ao redor do banqueiro Daniel Vorcaro nesse grupo de WhatsApp, e o PGR não viu necessidade nem urgência de solicitar, né, a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O Gonet é um inútil, né? Deve ser constrangedor ser o Gonet, né? Eu fico pensando, né, a pessoa chegar no espelho à noite e falar assim, eu sou o Gonet, né? Estou aqui. Será que ele dorme bem com isso? Porque você pode até errar na vida, você pode enfrentar essa ou aquela batalha de acordo com a sua consciência, mas como é que você pode chegar e dormir à noite e falar assim, não, eu achei que não era importante prender alguém que está querendo quebrar os dentes de um jornalista do Globo. Eu achei que não era importante prender alguém que tem um grupo com um cara chamado Sicário. Imagina só, sicário é assassino, né? Sicário sinônimo de assassino. A pessoa tem um grupo desse, está planejando ali quebrar as pernas da faxineira ou da empregada e assim por diante. Fora todo o resto. Estamos só aqui na ponta do iceberg. E aí ele falou, não é importante, eu preciso de mais tempo. Então deve ser difícil, né? Deve ser bastante difícil ser o Gonet e dormir à noite. O Gonet, ele pediu ele queria mais do que 72 horas e achou que não era urgente por uma simples razão. Primeiro, porque ele sabia que o Mendonça não precisava do ok dele para decidir. O que pensa o Gonet ou deixa de pensar não vincula o julgador. Então, a opinião da PGR é só uma opinião. Ela não tem um poder vinculativo. O PGR disse, o Mendonça não pode ir contra. Não, o PGR disse isso e o Mendonça ir contra não é golpismo, não é nada disso, ao contrário, é o dever dele. É o que mais acontece no direito, é o promotor, o PGR dar uma opinião e o juiz ir contra. Em geral é isso. Em geral é assim, inclusive, que acontece. Às vezes até por birra. Isso é muito comum. Seja como for, o Gonet deu a opinião dele, o Mendonça fez o que fez. Agora, fez dando um pito. Levou uma bronca do Gonet. Uma bronca e não foi pequena. Ele listou ainda a bronca, o item 1 da bronca, é lamentável por A, é lamentável por B, é lamentável por C, basicamente dizendo ao Gonet por que era lamentável a decisão dele, e realmente foi uma decisão, né, uma opinião, e áudio, né? Troca de comando. Novo chefe da guarda revolucionária do Irã é procurado pela Interpol por atentado a AMIA na Argentina. Ahmadinejad assume o comando da guarda revolucionária após a morte de Pakpol em ofensiva aos Estados Unidos e Israel. O regime iraniano nomeou Ahmadinejad como novo comandante da Guarda Revolucionária Islâmica após a morte de Mohammad Pakpol, atingido no sábado, dia 28, durante a ofensiva coordenada entre os Estados Unidos e Israel. O ataque também resultou na morte de 40 integrantes da cúpula do regime, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. Aos 67 anos, Hadi assume o posto em escala militar e alvo de alerta vermelho da Interpol como suspeito de participação do atentado de 18 de junho de 1994 contra associações mutual da israelita Argentina. Então é isso, pessoal. Os Estados Unidos aí fez um ataque ao Israel aí. E a gente tá aqui numa notícia
é essa que eu tô vendo agora que eu tô vendo. Essa aqui é a notícia antiga. Crise internacional. Estados Unidos emite alerta sobre o Brasil e fazem acusações de extrema gravidade. Vamos terminar de explicar para vocês a primeira parte aqui. Os Estados Unidos atacou Israel, matou o líder deles aí e foi promovido aí Hadi, novo comandante da Guarda Revolucionária do Irã. E aí o Irã ameaçou os Estados Unidos de atacar aí, a parte do Israel que tinha soldados americanos. Trump já deu a ordem que é melhor você não fazer isso. A gente vai destruir, alguma coisa assim. E essa parte aqui, os Estados Unidos está acusando o Brasil de uma base militar da China que ofensiva em ataque